Hoje o tema é: não compre frutas sem sementes. São alimentos transgênicos, geneticamente modificados, que causam câncer, alergias e outros males. Você sabe o que é alimento transgênico e os males que podem causar? Então veja. Alimentos transgênicos são aqueles cuja genética natural foi alterada artificialmente e transformados em formas inexistentes na natureza. Através da ciência e tecnologia é adicionado um gene de animal, vegetal, vírus ou bactéria, dando novas características à espécie modificada. Esse processo é feito para que os alimentos ganhem um novo valor nutricional, ou para que haja uma melhora desse valor, e para torná-lo mais resistente às pragas. Vários cientistas já pediram suspensão dos transgênicos em todo o mundo, mas isso é algo difícil de acontecer, pois gera muita grana para poucas pessoas. Existem muitos estudos dizendo que esses produtos são cancerígenos, geram alergias, alteração na formação de órgãos, esterilidade, e que causam outros males à saúde, mas parece que ninguém dá ouvidos. Por que será? Hoje existe por parte das empresas multinacionais de produção de sementes, de frutas e outros vegetais, como por exemplo a Monsanto, o objetivo de que as sementes brotem plantas estéreis para controlar a produção de sementes no mundo, monopolizando o mercado e potencializando ainda mais os seus lucros em prejuízo da saúde da população. Veja o que o professor Afonso de Vasconcelos Lopes diz a respeito sobre o tomate. Olá a todos. Eu gostaria de falar hoje sobre uma pesquisa da Universidade de São Paulo que foi noticiada no Universo Online, foi indicada pelo pessoal do canal e diz o seguinte, vamos lá, pesquisador da USP usa bactéria para criar tomate sem semente. O tomatão sem semente, esse cara aqui, olha que lindo esse tomate sem semente. Já pensou você pegando tomate desse sem semente aqui, feito pela USP assim, ó, cortando ele e colocando numa saladinha? Sério, eu quase que eu vomitei na câmera agora. Uau, tá, já pensou? Cortar um tomate desse aqui, ó, e fazer ele na chapa assim, com orégano em cima, sem semente. Sério, se você quiser vomitar, você compra um tomate desse aqui, que só de cortar ele você já começa a dar uma certa repugnância, né? Tá louco, mano. Porque a notícia devia ser, você quer vomitar, você compra um tomate sem semente bizarro, que você olha, meu Deus do céu, põe na boca pra comer, você tá louco, meu. Olha só, a matéria diz o seguinte: você é do tipo de pessoa que tira sementes do tomate para fazer um molho liso e gostoso? Seus problemas acabaram. Um biólogo brasileiro encontrou uma maneira de criar tomate sem semente. Uau! Para isso, o doutorando da USP, né, coloca o tomateiro em contato com uma bactéria durante 45 dias e depois desse prazo ele mata as bactérias com o uso de antibiótico. Já pensou? E a gente pensava que agrotóxico era o limite da loucura, não? Agora a gente tem o tomate com antibiótico. Uau, eu pensava que antibiótico só usava em animais, mas não, é verdade. Antibiótico vai matar bactérias. Se tem bactéria no tomate, você tem que jogar um antibiótico lá dentro. Pensou, você mesmo envenena seu próprio tomate com uma bactéria para depois você mesmo matar ele com antibiótico, que é uma coisa extremamente horrível, para depois você mesmo comer. Ah, é verdade, quem produz isso não vai comer, ele vai vender para os outros, é verdade, sempre tem um otário no mundo. Mas assim, isso não importa muito, né? Sempre vai ter um otário no mundo, sempre vai ter uma pessoa que vai comer qualquer coisa, né? Eu não entendo, mas eu entendo algumas coisas dessa reportagem aqui. Nós estamos num período de uma guerra contra a semente, todas sementes produzidas pelo Criador. A semente humana, a semente das frutas, todas as sementes. Que tal uma melancia sem semente, hein? Que delícia! Vamos tirar a semente, a melancia é tão ruim, agora que a gente tirou a semente, a gente pode, né? Vocês já pensaram nisso? Tipo assim, a soja transgênica, o trigo transgênico, o milho transgênico. Por que isso?
Então, assim, eu vou primeiro dar uma resposta técnica, ok? Resposta técnica. Então é basicamente o seguinte. Antigamente, uma pessoa viajava de um lugar, por exemplo, da Europa, ia para um lugar das Américas e ela queria plantar, por exemplo, abóbora, ok? E ela tinha lá umas sementes de abóbora. E ela plantava lá e não dava abóbora. Por quê? Porque o local era diferente, aquela planta não estava adaptada ao local, etc. Mas, às vezes a pessoa colocava tanta semente que uma ou outra abóbora, entre as milhares de abóboras plantadas, dava certo, nascia uma abóbora, entendeu? E aí o que acontecia? A pessoa pegava a semente dessa abóbora, tá? E plantava de novo. Essa abóbora que sobreviveu, obviamente, ela está, entre todas as sementes que existiam, que o cara plantou, essa era mais adaptada àquele solo, àquele clima, àquela condição. Talvez lá de onde ele veio, aquela semente nem germinaria, mas para onde ele foi, aquela foi a única semente que deu certo, ok? E aí o que acontece? A geração seguinte de abóboras vai produzir uma semente melhor para aquele solo, para aquele clima, para aquela região. E aí, se você fizer isso muitas vezes, você vai criar uma planta adaptada àquele solo, àquele clima, àquela região, aquelas pestes que tem ali e tudo mais. E você vai criar uma super planta, uma planta adaptada ao local, ok? Porém, as pessoas foram induzidas todas a irem para a cidade, ok? E deixou-se de ter essa criação que passa de pai para filho de sementes. Então, essas pessoas que produzem comida hoje, elas começaram a comprar sementes de grandes produtores de sementes, como a Monsanto. E o que acontece? A Monsanto produz a semente bem longe, às vezes, da terra de onde o cara tem a sua plantação. E aí, essa semente da Monsanto, ela não é adaptada ao local, ela vai sofrer com praga, ela vai sofrer com solo, ela vai sofrer com clima. E o que o cara tinha que fazer é ter paciência de produzir muitas vezes até conseguir uma super planta. Só que nós não temos tempo, as pessoas não têm tempo, né? E cada vez tem menos tempo. Por quê? Porque todo mundo depende de dinheiro, todo mundo depende de um monte de coisa. Então o que as pessoas fazem? Elas vão lá e jogam defensivo agrícola, matam as pragas, matam tudo. Matam um pouquinho da gente também, quando come esse troço, né? E aí o que aconteceu? Essas empresas de semente começaram a investir em pesquisa com semente, que nem é desse rapaz aqui da USP, que deve ser um rapaz inteligente. Mas assim, não é uma pesquisa positiva, ok? E aí o que acontece? O pessoal começou a mudar a semente, a genética da semente. Só que essa mudança não é uma mudança feita naturalmente. Ela é uma mudança feita por empresas. E essas sementes são patenteadas. Então o que acontece? Isso é um problema grave nos dias de hoje. A gente está vendo, por exemplo, empresas criando sementes estéreis. Não é bem estéril, mas é assim, ela produz uma planta, mas a semente produzida pela planta que cresceu, ela vai ser estéril, ok? Vamos supor, por exemplo, assim, você tem duas árvores juntas, ok? De duas espécies diferentes. Eu não sei qual espécie é compatível com qual, mas vamos supor que tem duas flores diferentes próximas. E você faz uma polinização cruzada que não é positiva, tá? Por isso que a Bíblia fala assim, não misture tipos de árvores, ok? Tem um tipo de árvore, depois outro, não misture eles, entendeu? Não faça uma bagunça de árvores. Se você criar um fruto com que a semente é híbrida, esse fruto, essa semente, quando você plantar ela no chão, ela vai nascer e vai dar frutos. Só que a semente desse fruto vai ser estéril. Então o cara consegue te vender uma semente, tá? Uma semente que vai crescer a planta, mas a semente que vai nascer daquela planta é estéril. Então a gente está destruindo todas as sementes hoje em dia. Todas as sementes. É por isso que tem muitos governos guardando sementes naqueles bancos de sementes que ficam no Ártico, ficam em alguns lugares. Para quê? Caso aconteça um problema generalizado, a gente consegue retomar a produção de alimentos mais puros de novo. Veja o que o Dr. Lair Ribeiro diz sobre como se deve chupar uva. Uva é outra história. Já falando em chupar uva, se você me permite, o brasileiro não sabe chupar uva, porque o bom da uva está na casca, está na semente.
Você vê muita gente chupando uva e jogando a casca e a semente fora. Quer dizer, o resveratrol, que é o polifenol que existe na uva, que estimula o gene da longevidade e faz você viver mais, que é o grande segredo do vinho, é o resveratrol. E hoje a gente até pode fazer uso dele em farmácia de manipulação, você manipula o resveratrol. O resveratrol, ele está contido na semente e na casca da uva. Mas daí, nesse caso, eu tenho no suco também. No suco de uva. Você tem no suco, não tem a dúvida que você tem no suco. Só que eu posso estar ingerindo a frutose, no caso. Mas o problema é que você ingere o resveratrol e está ingerindo a frutose ao mesmo tempo, e o preço que você paga é muito alto. Então, o ideal é você pode chupar a uva, que aí vem junto com a fibra. É diferente. Depois dessas informações, espera-se que você não compre mais frutas como uva e tomate sem sementes, pois nesse caso você estará prejudicando a sua saúde e de sua família, para enriquecer um pequeno número de pessoas globalistas e sem qualquer escrúpulo. Inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe, obrigado e até o próximo vídeo.